Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Literologia. Nós estamos numa série de vídeos sobre esse livrinho aqui, sobre como estudar e como aprender, do Emílio Mirey Lopes. No primeiro vídeo nós falamos, a primeira parte do livro fala sobre a psicologia dos estudos. No primeiro vídeo nós falamos sobre a amplitude do problema, Está no vídeo anterior. E agora ele vai colocar aqui o que é estudar e o que é aprender. Ele vai conceituar e vai, claro, dizer que isso é um conceito um pouco reduzido que merece mais atenção. Então ele vai dizer que estudar é concentrar todos os recursos pessoais na captação e assimilação de dados, relações e técnicas que conduzem a um domínio de um problema. Então estudar é concentrar todos os recursos pessoais na captação e a assimilação de dados, relações e técnicas que conduzem ao domínio de um problema. E aprender é obter o resultado desejado na atitude do estudo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que o que a gente está em busca não é do estudo, e sim da aprendizagem. Então, assim, é preciso ter sempre em mente que o estudo é sempre o meio, não é o fim, é só o caminho. Aí ele vai dizer que essas definições por si só são muito breves e exigem algumas explicações. Então ele vai dizer, porque ele fala o seguinte, gente, olha que interessante. Ele diz que pode-se estudar e não aprender, ele vai chamar isso de esforço ineficiente, e pode-se aprender sem estudar, ele vai chamar isso de esforço desnecessário. Então é possível que a gente... E aí é uma coisa que muito acontece, É possível que a gente estude e não aprenda, ou seja, você emprega todo o esforço, mas não foi suficiente. Então você tenta e não consegue. E é possível que você consiga aprender sem ter estudado, ou seja, sem ter empregado esforço. Ele vai chamar de esforço desnecessário, ou seja, não foi necessário você empregar esforço para poder aprender. A gente tem diversas situações que a gente aprende nesse caso. Então, no primeiro caso, estudar e não aprender, ele vai chamar isso de... ele vai dizer que a concentração captativa fracassa por múltiplos motivos possíveis. Depois vamos falar sobre esses possíveis motivos. Então, assim, a captação fracassou. Por quê? Porque ele vai dizer... Lembra do conceito de estudar. Então, ele disse que estudar é concentrar os recursos na captação e assimilação de dados, relações e técnicas. Então, se você estuda e não aprende, é porque essa captação falhou. Diversos são os motivos por que ela falhou, certo? No segundo caso, não é necessário, ou seja, pois a captação assimilativa do conhecimento ou da ação se produz de um modo automático e espontâneo. Ele vai chamar isso de aprendizagem imitativa ou aprendizagem inconsciente. Essa aprendizagem que você não senta, não organiza para estudar, mas você vai aprendendo meio que inconscientemente ou que aprendendo por imitação. Um exemplo disso, obviamente, a gente pode citar aí, quando uma criança está aprendendo a falar. Ela não senta para aprender uma nova língua, ela vai aprendendo automaticamente, às vezes meio que inconsciente. Claro que no caso da criança demanda muito tempo, mas ela pode aprender uma determinada situação apenas observando, apenas por imitação, sem sentar para estudar. Então, mais uma vez recapitulando, gente, estudar é concentrar todos os esforços na captação e assimilação de dados, relações e técnicas que conduzem ao domínio de um problema, certo? E aprender é obter o resultado desejado. Então você tem um propósito, você tem um foco para aprender, a que você quer chegar, captar uma realidade, como nós dissemos no vídeo anterior. E aí, se você consegue, você aprendeu, certo? E aí é possível estudar e não aprender, é um esforço ineficiente, e é possível aprender sem estudar. É quando você aprende sem colocar o esforço, Quando você estuda e não aprende, é porque houve alguma falha na captação. Ou seja, você não conseguiu captar. São diversos motivos por que isso acontece. Vamos elencando ao longo do livro. No segundo caso, você conseguiu captar sem depender muito esforço, ou sem
investir muito esforço, certo? Então é basicamente esse o segundo tópico do livro do Emílio Meira e Lopes. Abraço e até a próxima.